Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa transmissão de hoje. Hoje temos uma transmissão muito especial. Temos uma convidada espetacular, que é a Lia, da constelação de Lyra. Portanto, espero que vocês gostem. Foi uma transmissão bastante diferente, porque não estou muito habituado a fazer e eu tenho sempre a companhia dos meus cães. E eles hoje, como não estavam habituados a esta frequência, estiveram aqui um bocadinho ativos, portanto vocês vão ver aqui umas mãos, assim, uns barulhos, mas faz tudo parte do processo. Espero que gostem. Hoje uma transmissão muito explosiva para alguns, porque estamos a falar de consciências e seres de outros planetas, portanto extraterrestres. Espero tirar algumas dúvidas sobre as mesmas e sei que gerará alguma confusão e alguma discussão, mas espero que todos vocês recebam com o coração aberto. Muito obrigado, espero que gostem. Olá, meus queridos, aqui estamos, prontos para vos ajudar, com muita saudade, com muito carinho que estamos nesta transmissão, muito ansiosos por poder guiar-vos neste caminho, um bocadinho tortuoso nos últimos tempos, mas que esperamos que com esta transmissão possamos aliviar e dar-vos um bocadinho de luz e conexão. Como podermos vos ajudar? Mais uma vez, olá e obrigada pela vossa presença tão constante e tão asseguradora. Tal como tenho vindo a fazer, a primeira questão que coloco é só se é relevante nós sabermos com que energias estamos a comunicar. Sim. Portanto, como solicitado, hoje, aqui perante vós, damos uma consciência que demos o nome de Lia, o nome que representa e que conecta-vos aos lírios. Não temos nome para português, portanto vamos dar este nome. É um nome bonito. Portanto, eu sei que pode ter outra conotação, mas é com esta consciência com quem estão a falar. Portanto, da constelação de Lyra. Exatamente. Ok. Obrigada pelo esclarecimento. A primeira questão que eu gostaria de colocar será o que é que os humanos não sabem sobre quem está para além deles no universo, que seria... Temos aqui um intruso na transmissão. Loki, para o chão. Loki. Está tudo bem. Continua a Podemos pergunta. continuar, então. O que é que os humanos não sabem sobre quem existe para além deles no universo que será relevante eles saberem? Não sabem porque esqueceram-se. Sim. Não sabem porque outros quiseram que eles esquecessem. Outros simplesmente preferem não acreditar porque têm medo, porque não sabem o que representa. Outros veem-nos nos seus jardins, nas suas montanhas e ignoram-nos com medo. Pensar, isto é imaginação. Vão pensar que eu sou louco por pensar, por ver, por acreditar. Portanto, prefiro descartar. Portanto, muito desconhecem, mas ao mesmo tempo sabem que é verdade, no fundo, mas têm medo de aceitar. Têm medo de conectar-se, têm medo de quais possam vir a ser as respostas. Têm medo de saber. Mas muitos... Vamos imaginar. Vocês sabem quantas espécies existem efetivamente no vosso planeta? Provavelmente não. Provavelmente a vossa ciência ainda descobriu apenas uma pequena parte, ou uma parte, ainda que representa um todo, mas que não representa tudo. Porque não conseguimos, ainda não conseguem detectar todas as pequenas partículas que também têm vida. Todas as bactérias que existem, que estão cheias de vida.
Imaginem isso agora num espectro do cosmos. Esta vida que existe no vosso planeta pode-se replicar por todo o cosmos. E por todo o cosmos existem espécies conscientes, vamos dizer, inteligentes, utilizando as palavras que vocês gostam de utilizar, formas inteligentes ao longo de todo o cosmos, na mesma escala que existe no vosso planeta para toda a vida. Portanto, não existe uma, não existe duas, mas existe uma variedade múltipla como todas as possibilidades da própria vida. Se nós nos lembrássemos disso, o que é que mudaria? Tudo. E por isso é que é algo tão importante neste momento. Algo tão importante que vai fazer com que vocês se lembrem efetivamente do que foram, da conexão que tiveram com outras espécies e do vosso ponto, de muitos de vós, do vosso ponto de origem. E vai fazer com que vocês deixem muitas das energias estagnadas que já não vos servem para uma abordagem um pouco maior. Porque agora vocês já estão mais capacitados para adotar grande parte dos conhecimentos que a interação com outras espécies vos trará. Porque vocês já experimentaram um lado muito mais sombrio, um lado muito mais escuro. E agora, com o conhecimento e com a interação de toda uma espécie ou várias espécies, poderemos trazer um equilíbrio maior que ainda não houve no vosso planeta. Mesmo quando tinham contacto conosco, há muitos anos, vamos dizer, no vosso tempo linear, não havia ainda esta experiência tão negativa. Portanto, o uso das ferramentas não foi bem empregue. O uso deste conhecimento, deste poder, não foi bem empregue. E como tal, foi necessário, a nível coletivo, decidirem, não, vamos recomeçar. E vamos recomeçar esquecendo. E daí começou aquilo que vocês se lembram como a vossa civilização. Este novo reset. Portanto, ao entrarem em contacto, ao lembrarem-se que não estão sós, librarão-se que fazem parte de um todo, de algo muito mais vasto, e que vão fazer perguntas e vão começar a ligar pontos sobre tudo a vossa história, sobre tudo o que aconteceu. Eles estão a desconhecer esta energia, por isso esta excitação. Mas estão a mexer um bocadinho demais. Porque eles não está estão fácil habituados concentrar. a esta energia, uma energia diferente. Sim, sim. A outras energias eles já conseguem ficar um pouco mais calmos. Mas com esta energia é algo novo, é alguém novo a bater à porta. E eles estão excitados com o mesmo. Por isso é normal que eles representem esta atividade toda. Os animais sentem. Os animais sentem. E se vocês quiserem, também vocês vão sentir. Neste momento estou a sentir uma grande desconcentração, porque é difícil. É difícil, mas pronto, é possível. Falaste da questão do esquecimento e do reset, não havendo um reiniciar, não é? Vamos dizendo em português. E porquê? Porquê é que aconteceu esse reset e porquê é que foi colocado esse véu do esquecimento? Esse véu do esquecimento foi colocado exatamente para vocês poderem experimentar toda esta dualidade de um ponto de vista de um não se lembrar. Porque uma coisa é experimentar a dualidade do ponto de vista em que vocês se lembram quem são, e outro será completamente oposto experimentarem esta dualidade do ponto de vista de quem não se lembra. E como fazer o caminho para se lembrar. Como voltar para a luz sem saber que a luz existe.
É algo que, que toda a natureza faz, que toda a semente faz, que nasce na terra, na escuridão, mas que sente o calor, sente a luz no topo e, ao mesmo tempo que lança as suas raízes para o centro, ainda mais para a escuridão, mas procurando a conexão com o todo e com todos aqueles à sua volta, conecta-se e liga-se, o seu centro vai se ligando para a luz. E é esta procura que vocês todos quiseram experimentar, porque experimentaram antes outras possibilidades, mas todas as possibilidades que tinham experimentado não foram completas, porque não tinham experimentado esta escuridão. Então foi algo acordado. Por mais estranho que pareça, quiseram experimentar todos a nível coletivo esta nova experiência. Mas nem tudo foi perdido. Muito foi salvaguardado, muito foi passado, mas ao mesmo tempo suprimido até o ponto em que servia a civilização nova que se estava a gerar, que se estava a criar. Porque se fosse dar toda a informação novamente, instantaneamente, de pouco serviria a aprendizagem que teriam que fazer. Portanto, esta aprendizagem está a ser muito rápida, mais rápida até do que aquilo que inicialmente vocês estavam à espera. Que é algo positivo. É algo que a luz atrai sempre. É como a primavera, passa os primeiros sinais de calor. E entre a neve, mesmo entre a neve, vai brotar os primeiros sinais verdes entre a natureza. Isso são vocês. Qual será a melhor forma de contactar convosco? Depende de cada uma das pessoas. Porque existem pessoas que ainda não estão preparadas para. Outros que acreditam que sim, porque gostam de acreditar em muitas teorias, em muitas... Aquele entretenimento que vocês têm. Televisão? Sim, essas Internet? coisas. Filmes. Filmes, isso. Sim, filmes. E gostavam de acreditar. Mas para alguns, mesmo para alguns que gostam desse tipo de atividade, poderá ser um choque. Por isso, este contacto vai ser gradual e já está a efetivar-se. E é ao longo deste ano e, sobretudo, no próximo, vai ser inequívoco. Mas o primeiro conselho será sempre: não esperem que seja algo que vem de fora, que confirma. Vocês sabem, vocês sentem dentro de vocês. E para aqueles que se sentem dentro de vocês a nossa existência, então comecem a querer simplesmente contactar. E este contacto poderá ser físico, poderá ser energético, poderá ser visual, poderá ser no reino dos sonhos, poderá ser astral, poderá acontecer de várias formas. E será inicialmente feito com aquelas pessoas que, a nível contratual, vamos dizer assim, já estão predispostas a tal. Em que os vossos higher selves já sabem, e porque foi designado por vocês, que iriam servir de ponte, porque iam se conectar com uma parte integrante de vocês mesmos, de um ponto de origem vosso. Portanto, este caminho será desenvolvido de diferentes formas, consoante o indivíduo. Mas basta vocês sentirem, voltamos ao início da nossa resposta, sentirem a nossa existência. E será o suficiente para começar a desencadear este contacto que poderá se desenvolver em várias formas. Para quem tem
medo, receio desse contacto. Para quem evita sequer o assunto, pois sente-se desconfortável. Que conselho poderiam dar? Primeiro, se têm medo, não se esqueçam do que aquilo que os nossos adorados amigos têm-vos ensinado. Descobrirem quem realmente são, quão divinos são. E se descobrirem e se relembrarem quão divinos vocês são, não precisam ter medo, porque sabem que são eternos. Segundo aspecto mais direto, se nós temos muitas ferramentas tecnológicas para poder mover instantaneamente de galáxias completamente a milhões de anos de luz, instantaneamente, se quiséssemos fazer algo menos positivo, já teria acontecido. Mas não. Aquilo que queremos é ajudar. E por isso, apesar de estarmos entre vocês já há algum tempo, não a própria raça, mas entre outras consciências, outras civilizações que já partilham convosco há bastante tempo, conhecimento e contactos e experiências, tem-se feito de uma forma gradual. E tem mesmo aquilo que vocês consideram agendas menos positivas, têm surtido efeito positivamente, porque têm revelado características nossas, têm revelado a nossa própria existência. Portanto, mesmo aquelas linhas menos positivas acabam por ser positivas, porque acabam por demonstrar e acabam por preparar-vos. Apesar de muitas dirigir-vos numa corrente negativa e de medo, de invasão, de destruição, muitos de vocês sabem a verdade. E simplesmente a concepção da ideia que existe algo é suficiente para largar a semente. Mas estejam descansados, que a maior parte de nós tem simplesmente o desejo e a excitação de vos ver e conhecer o vosso conhecimento, de ver e conhecer o vosso desenvolvimento e tudo aquilo que vocês trarão a todos nós. Esta partilha constante. O que é que nós podemos trazer-vos que vocês não tenham já? Muito. Imaginemos uma situação visual fácil para vocês perceberem. Vocês têm o inverno e em muitos sítios neva e muitos animais são herbívoros e precisam e andam o inverno quase à fome, a comer restos, a tentar descobrir matéria para comer. Ao mesmo tempo, assim que toda a erva se desenvolver, novamente vai nutrir todo o equilíbrio daquele ecossistema. Tudo vai florescer, tudo vai germinar. Muitos animais vão procriar porque já têm condições para isso. Porque basta o calor e basta o florescimento desta natureza vai desencadear em todo o ecossistema um crescimento. E vocês são o verde. Uma parte do verde. Claro, porque o verde da natureza não é só a erva. A erva não se combina só por um tipo de erva, são muitos tipos. E é isto que todos vocês são no coletivo. Estamos a fazer uma metáfora, como é óbvio. Ninguém vai comer ninguém. Não se assustem. Portanto, é só
o aquecer, o florescer vai desencadear todo um fluxo energético em todo o cosmos. E é isso que representa. A vossa contribuição para o nosso bem-estar depende do nosso pedido? Não percebemos a tua pergunta. Podes Imaginemos, referir sim, claro. que tipo de contribuição para o vosso bem-estar? Não Imaginemos estamos a que nós estamos... Imaginemos, por exemplo, uma guerra, que é na realidade acaba por ser a autodestruição humana, não é? Quando vocês observam esse tipo de comportamento humano, conseguem ajudar a que não seja tão negativo para todos, sem que vos seja pedido? Já Ou percebemos se onde podem queres chegar. contribuir com a vossa energia e o vosso apoio sem ser requisitado? Essa é a minha pergunta. Percebemos inteiramente onde queres chegar. Vamos-vos dar 2 exemplos bastante significativos da vossa história recente. Vamos usar uma expressão porque realmente parece que foi ontem. Há um par de dias vocês usaram, neste caso quer dizer anos, estavam a tentar usar Bombas? isso, nucleares. E essa energia é muito perturbadora para todo o cosmos. Porque desequilibra todas as frequências. E tudo é frequência. Como já foi explicado. E fomos forçados a intervir. Fomos forçados a desligá-las. Não fazemos isto de ânimo leve, porque a primeira regra é não intervir. Temos que deixar o livre-arbítrio seguir o seu rumo, percebendo de um ponto neutro as consequências de todas as vossas escolhas e, ao mesmo tempo, sendo capazes de navegar perante o tempo, perceber as várias linhas temporais e as opções e as resoluções de cada uma das. Ao mesmo tempo, energeticamente, nós podemos intervir fora, diretamente, através das nossas tecnologias, como foi a desativação das mesmas, conseguimos, como em pequenas catástrofes que houve nucleares, emanar energias suficientes para que a própria natureza, Gaia em si, consiga recuperar muito mais rápido do que aquilo que estavam todos à espera. Em que os próprios animais, a própria natureza, se desenvolveu naqueles locais de forma bastante mais célere e com muito menos efeitos secundários do que aquilo que inicialmente estavam todos a contar. Porque a nível energético, coletivamente, vocês, nós e todo o cosmos enviamos energias. E essas energias são suficientes para curar, são suficientes para reativar o processo da regeneração. Claro que temos a capacidade de vos ajudar. E aqui estamos a fazer de uma maneira. Mas também podemos fazer de muitas outras maneiras. Por exemplo, existe alguns de nós que tecnologicamente são muito dotados e podemos partilhar parte desta informação tecnológica através dos sonhos, através da criatividade que vos é colocada para essa semente, para fazer com que vocês desenvolvam essas ideias. Mas essa semente veio do coletivo. Essa criatividade veio do coletivo. E veio de nós, desta partilha que existe entre todos. Tudo
vem do todo. Não, a fonte distribui toda a informação. Simplesmente, até vocês estarem preparados, parte da informação não pode ser passada ou penetrada, porque vocês não estão preparados para a usar. Mas o véu, como vocês sabem, está cada vez mais fino. Então, mais e mais informação está a chegar. Por isso é que vocês veem nos últimos 150 anos, mais ou menos, uma evolução tremenda. É impossível reconhecer o vosso mundo porque exatamente o véu cada vez está mais fino e vocês cada vez estão mais preparados. E então conseguem aceder cada vez mais à informação. Porque a informação não existe aqui. O cérebro é apenas uma antena. E vocês coletam a informação e transformam a mesma em algo. E aí está o livre-arbítrio de como é que vocês vão moldar a informação. Muitos poderão usar de forma menos positiva, mas que no final poderá ter um propósito no coletivo. Outros irão usar diretamente para tentar construir algo positivo. Portanto, existem muitas formas de nós vos ajudar, direta e indiretamente. Mas, para aqueles que estiverem mais em contacto connosco, e estiverem feito a sua ancoragem, poderão conectar-se diretamente connosco e pedir ajuda e guia naquilo que acharem necessário. E se for do interesse maior e coletivo, estiver em linha com aquilo que o vosso próprio Higher Self também deseja, será dado, será guiado. Mas nunca indo contra aquilo que energeticamente vocês querem e não aquilo que vocês conscientemente querem nesta experiência tridimensional, porque por vezes poderá ser duas coisas diferentes. O que provoca muita confusão entre vós. Mas a verdade é que vocês não são isto. Vocês são a luz. Não são esta representação tridimensional. Isto é apenas uma experiência. Portanto, vamos sempre de acordo com a luz e não com os desejos tridimensionais. Sim, se servirem a vossa própria luz. Não sei se fomos claros o suficiente, Sim, sim. ou queres mais exemplos concretos? Se quiserem partilhar mais exemplos, estou disponível, mas compreendi, penso eu, dentro das minhas limitações humanas, compreendi aquilo que quiseste passar. Pegando no ponto das tecnologias de que falaste, se pudessem dar uma opinião, nós estamos ou não a dar um bom uso às tecnologias que vocês têm partilhado connosco? Não somos nós diretamente, mas o coletivo. Vocês, quando eu digo vocês, digo toda a equipa. Vamos chamar-lhe assim. Certo. Todas as consciências extra o vosso planeta. Sim. Ok. Sei que vocês têm partilhado muito connosco, como acabaste de referir, e sei que são responsáveis por muitos dos progressos tecnológicos que temos vindo a assistir. Temos sido co-criadores. Sim, sim. Co-criadores de um ponto de vista muito pequeno, porque apenas disponibilizamos a matemática, a geometria da mesma, e depois a execução é feita por vós. E o uso que a vão dar é feita por vós. Portanto, nós estamos a ensinar-vos a andar, mas se vocês vão andar, vão correr, vão gatinhar, vão subir obstáculos ou descer, é feita sempre por vós. No entanto, será uma resposta um pouco ambígua, porque será sim ou não. Sim. Obviamente que vemos grandes progressos e ao mesmo tempo vemos grandes progressos a serem omitidos de muitos de vós, com intuitos de tentar reter-vos
nesta energia, neste medo e neste não saber. E, sobretudo, informações que agora, cada vez muitos estão a chegar de tecnologias que podem ser muito úteis para o vosso desenvolvimento, tanto a nível de saúde, como a nível do vosso próprio planeta, que muita coisa está a ser omitida, muito está a ser passado e muitos estão a ser forçados a não partilhar, ou quando partilham, não é valorizado e não é tido em conta. E continuam a tentar prevalecer sistemas e formas de fazer que já não são tão eficientes, vamos dizer assim. Mas acreditamos que, segundo as probabilidades, vocês estão num caminho. Desculpe, porque estamos aqui a fazer uma análise ao mesmo tempo. Vocês estão num caminho em que muito se vai transformar nos próximos anos e muitas destas tecnologias se vão tornar públicas e vão servir o todo. E vão servir para ativar grande parte do vosso ADN que está adormecido, possibilitando curas milagrosas, como vocês gostam de dizer, e reabilitações, e um bem-estar geral. Porque não pode ser um bem-estar só centrado no ser, mas no todo. É o equilíbrio entre todo e todos que têm que estar em harmonia. E para lá vocês vão começar a construir a vossa civilização. Nós já tivemos disponível aqui no planeta Terra tecnologias que entretanto nos foram retiradas. Sim, sim. Qual foi o motivo? Não estavam preparados para usar. Porque por isso é que preferiram se esquecer. Como disse, depois deste último reiniciar, utilizando a palavra que usaste, foi necessário esquecer. Foi necessário voltar à folha em branco. Para voltar e criar algo novo. Com conhecimento, vamos dizer, a nível da alma, do que aconteceu, não a nível cognitivo, terreno, mas sim da alma, do que aconteceu e de como o uso das diferentes tecnologias e das diferentes possibilidades de criação foram e levaram à ruína da vossa própria civilização. E então acabaram por escolher este rumo de o esquecimento e de começar do escuro, começar efetivamente lá em baixo, experienciando esta dualidade, como foi dita, da escuridão, sem tecnologia, voltando a querer crescer e agora muito mais bem preparados. Muito mais bem preparados porque têm, a nível genético, a nível da vossa alma, vocês têm a lembrança do que foram e do que são e têm esta experiência do que é não se lembrar o que são. Agora imaginem, deixem-se fluir para a possibilidade das novas gerações que aí vêm com esta informação toda, de todas estas partilhas e todas estas experiências. O que é que vocês poderão construir? Será imenso. Porque puderam experienciar o saber, o lembrar e construir, e obter e não saber usar, e o não ter, mas e voltar a se lembrar, experimentar e criar. E agora, por isso é que é tão importante vocês lembrarem-se quem são. Ao lembrarem-se de tudo o que são e de tudo o que foram, vocês vão poder potenciar esta nova maravilha, esta terceira nova maravilha, que é a integração de tudo
o que são e tudo o que foram, juntamente com tudo aquilo que serão. O que dizer às pessoas que ouvem isto e se sentem sem esperança? Os nossos conselhos, muitas vezes, são guiados para a própria natureza. E se vocês olharem em volta, vocês verão que um incêndio terá consequências muito severas. Muita morte, muita destruição, muito sofrimento, muitas lágrimas. Mas vocês sabem, por mais que custe, por mais doloroso que seja, que vão renascer das cinzas. E, para além de renascer, vocês podem transformar essa natureza crua, dura, em algo ainda mais especial. Porque vocês podem cuidar e podem nutrir aquilo que vocês querem que nasça das cinzas. E podem moldar para que seja o jardim do Éden que sempre criaram e sempre quiseram. O fogo vai apagar, os ventos vão abrandar e vai voltar a chover. E tudo irá germinar. O ser humano gosta muito de relógios e calendários. Então, acho que já sabem qual é a minha próxima pergunta. A previsibilidade é uma coisa importante para o ser humano. Ainda. E, portanto, se tivessem que dar uma timeline para pelo menos ser mais universal esse contacto com o que está para além do véu. Eu sei que já está bastante desenvolvido e que há muito mais pessoas do que às vezes nós imaginamos que, à sua maneira, estão a contribuir para o desfazer desse véu, que não é uma coisa má, mas é uma coisa que existe e nós vamos desfiando fio a fio e espreitando para ver o que tem por trás. Mesmo assim, os resultados não são assim tão... a palavra que me vem à cabeça é escandalosos, mas esta não será a palavra certa. Mas resultados mais visíveis, pronto. Inegáveis, irrefutáveis. É um pouco assustador que mesmo com aquilo que já se sabe e aquilo que já se vê, continua a haver negação. E, portanto, eu gostaria de saber, e acho que quem está a ouvir também gostaria de saber, se existe uma linha temporal marcada ou não. Temos 2 perguntas para poder responder a essa pergunta. Vamos ver se eu sei responder. Que queres mesmo saber? Que precisas, que dados é que queres no que diz respeito a essa implementação? O que é que tu estás à procura para nós podermos responder? Porque diferentes perguntas levarão a diferentes respostas. O que eu quero saber é quando é que vai ser inegável para toda a humanidade a Próximo existência de vida além da Terra. Próximo ano, 2027, será claro. Ok. Mas irrefutável? Irrevotável. Claro que muitos de vós vão... Há de sempre haver vão negar. Muitos... Irá haver... É uma possibilidade. Atenção. Existe uma possibilidade que muitas instituições governamentais, acho que é isso, Sim. vão tentar
dizer que não, são tecnologias nossas e nós é que estamos a provocar isto, e outros que claramente vão saber. E tudo vai se desencadear a partir desse ponto. Não vai acontecer em todo o mundo ao mesmo tempo, mas irá acontecer. E estes dois eventos serão bastante claros, inequívocos. E como é que nós podemos distinguir entre Não vão. uma coisa O humanamente propósito será exatamente o mesmo. Porque a partir do momento em que vocês colocam a questão, vocês deixam-se pensar no centro. É quase como aquela questão que houve há algumas centenas de anos. Será que o Sol anda à vossa volta ou vocês aqui andam à volta do Sol? E é a mesma questão que se coloca. E só o facto de vocês colocarem esta questão, vocês estão a abrir todo o vosso campo energético para sentir. E sentir a verdadeira resposta. E vocês vão automaticamente possibilitar que a comunicação seja estabelecida e que gradualmente seja feito este contacto. Portanto, será inequívoco, de uma forma ou de outra. Mesmo lançando a dúvida. Peço desculpa. Falaste em 2 eventos. Eles estão programados ou vão ser precipitados por alguma Já foram ação precipitados, humana? não era suposto ser em 2027. Nós somos precipitados E em geral. atenção, é só uma possibilidade. Sim. É só uma possibilidade que cada vez está mais possível. Sim. Há algo mais que nos possas dizer sobre isso? Não estão preparados ainda. Da falta... ok. Acabámos de aceder àquilo que o Pedro ouviu nos últimos dias. Cada vez estão a revelar pequenos, mesmo grãos de areia em cerca da nossa existência. Estão a ser revelados ficheiros e é preciso o desenrolar deste primeiro processo. Esta primeira pedra que vai desencadear tudo o resto. Provavelmente ainda virão mais documentos e... Inequívocos. Ok. Validar, se calhar, aquilo que muitas pessoas têm vindo a repetir. E muitas viveram angustiadas toda a sua vida. Muitas a pensar que não eram vidas, que não eram válidas aquilo que as mesmas sentiram. Por mais do que verem, sentiram. E se sentiram, viveram efetivamente aquela experiência. Muitos raptos que não foram considerados. Muitas experimentações que foram feitas que não foram devidamente tidas em conta. E que não foi feito o acompanhamento devido. Porque, usando a vossa expressão, nem tudo são rosas. E as mesmas rosas, para além de bonitas, lindas e cheias de óleos essenciais, algumas têm espinhos e picam. O que é que nos podes dizer sobre essa questão das experimentações e dos raptos, e que penso que é o que assusta mais as pessoas e é o que tem sido alimentado ao longo dos anos, em termos de filmes e livros, e portanto essa questão do extraterrestre mau que rapta o ser humano para fazer experiências e o traumatiza para a vida toda. É a questão assustadora do homem com o chapéu preto, e portanto todas essas coisas são narrativas que pesam na consciência do ser humano. Não sabíamos que querias ir por essa linha, mas Não, estamos aqui para vos ajudar e esclarecer. Sim, existe, mas grande parte tem que ver com as próprias forças no vosso planeta que se aliaram com outras energias e consciências de outros que querem continuar a manter o poder e a manter o domínio sobre vocês, a manter-vos na escuridão. E então, este plano de manter-vos no medo através
dos filmes, através destas experiências traumatizantes, que de todo modo são importantes para algumas raças continuarem a subsistir e fazerem as suas experiências, por exemplo, em como é que as mesmas conseguem influenciar-vos e dominar-vos. Por exemplo, é só uma experiência, existem muitas outras experiências genéticas, experiências a diferentes moldes. Foram feitas na sua essência, tentando resumir, para tentar-vos manter, e foram feitas em acordo, muitas para manter-vos nesta linha temporal menos positiva, menos construtiva. Mas, ao mesmo tempo, fica aqui um bocadinho envolvido nesta maré que não é correto. Existem muitas experiências também positivas, em que almas tiveram encontros e lembram-se perfeitamente de entrar a bordo de outras naves e de terem experiências e de terem filhos e de terem feito pequenas cirurgias, mas tudo sem traumatização. Porque é feito com uma base de acordo, com uma base de entendimento energético entre as mesmas. E as mesmas relatam, e depois, através, algumas acabam por ficar com medo, porque através daquilo que vem por fora, acabam por conectar uma experiência que não era negativa, era neutra, a passar a ser negativa, porque aquilo que viram de fora e ouviram era negativo, então associam uma experiência neutra a uma negativa. Mas que na sua essência, na sua experiência, não era boa nem má. Estavam a cumprir com algo que era interessante para ambas, no sentido de desenvolvimento de todos, do todo, de ambos os intervenientes. Mas temos muitas correntes ao mesmo tempo. E temos muitas experiências positivas, mas as mesmas são muito pouco relatadas. São muito pouco relatadas, porque existem muitos de vós que estão constantemente a partilhar a nível astral conosco as vossas experiências. Mas como alguns têm receio em falar, outros simplesmente acordaram que isto será feito só a nível astral e desenvolvido a nível dos sonhos, não têm a consciência da partilha que é feita. E de todo o vosso contributo importantíssimo no desenvolvimento de todos. Mas sim, existem muitas energias negativas ao vosso redor. Mas, como sabem, existem algumas federações, vamos dizer assim, coletivos extra-humanos que tentam manter algum equilíbrio em todo o cosmos, através de acordos, através da nossa presença e, ao mesmo tempo que algumas experiências menos positivas podem estar a acontecer, existe um controle, existe uma tentativa de cessar. E existe o nosso contributo também para a criação de boas e para a energia, para o renascimento. Estamos com alguma dificuldade em não passar toda a informação, porque não estão preparados ainda. Estamos a limitar as palavras. Certo. Não queremos saber nada que não seja para os nossos ouvidos. Essencialmente porque queremos que este veículo, devido ao seu desejo, ele quer que seja um canal de construção. Não um canal de medo, não um canal de suspeita, mas sim um canal de construção. Então o mesmo criou várias limitações para que algumas informações sejam passadas com
com a energia suficiente para que se perceba e não com a profundidade completa, porque não é o que pretende. Porque eu quero construir através do amor. E somente através do amor. É o que repete todos os dias. Portanto, não podemos ultrapassar as limitações do próprio. Quando ele lança algo tão profundo, não pode ser ultrapassado. Eu compreendo. E a minha questão não era no sentido de criar medo, mas no sentido De às verdade. vezes, de De verdade. destruir também alguns mitos Mas não tenham medo. que nos limitam. Não tenham medo. Porque a maior parte das experiências são positivas. Existem algumas negativas, mas as negativas, grande parte das mesmas, são em conformidade com os vossos pares humanos. Claro. E não pelo coletivo, vamos dizer, dos extra-não-humanos. Falta a palavra. A questão era sobre a origem, possivelmente não 100% humana, do próprio ser humano, ou aquilo que é um ser humano em termos galácticos. O que é que seria interessante para nós sabermos agora? E mais em ponto de curiosidade e no sentido de nos tornar parte de todas essas entidades e de não nos Exatamente. distanciar, não criar humanos separados de todos os outros seres e energias que nos rodeiam. Acho que nos colocamos, autocolocamos numa situação de separação que na prática não existe. Então seria importante todos nós termos a noção daquilo que realmente somos. Uma das consequências deste contacto direto connosco será vocês aperceberem-se do primeiro passo, que é vocês são um. Vocês são todos um. Esse será o primeiro passo. Não existe um povo X, um povo Y, um povo daquele continente ou daquele. Existe um. Que são vocês, humanos. Agora, noutra escala, nós somos todos um. Porque todos nós derivamos das mesmas moléculas, das mesmas partículas cósmicas que existem em todo o lado. Umas com mais proeminência num aspecto, outras com mais proeminência no outro lado. Mas todas somos parte integrante da mesma matéria. E todas desenvolvemos ao seu ritmo, no seu natural habitat. Vamos dizer assim. Nós gostamos muito da natureza. Novamente, existe e existiu. E vocês vão conseguir aceder a esta parte da história muito em breve. Alguns já estão a aceder. Um grande contributo extra, planetário, de muitas, vamos dizer assim, raças extra-terrenas. E ao se lembrarem de toda esta parte histórica que irá ser revelada nos próximos anos e que já está pouco a pouco, mas quando for completamente revelada toda a vossa história, vocês verão que muitos de vós mantêm os códigos de muitos de nós. Claro, uns vão ter 10% de X, 20% de Y, 30%. É como hoje em dia vocês conseguem ver naqueles testes que vocês têm, genéticos, que vocês não são 100% caucasianos, vocês não são 100% não sei o quê, vocês são uma mistura de tudo e de todos. Não existe uma pureza, não existe algo que seja 100%. Porquê? Porque nós somos todos, nós somos tudo. E como tudo, nós quisemos contribuir também, dando algo de nós para vocês. Algo que nós possamos olhar e ver a germinar, ao mesmo tempo sentindo-nos responsáveis pelo cuidado e pelo guidance, pela orientação, pelo regar, pelo nutrir. Portanto,
é algo muito importante. Isto que está a acontecer, esta partilha, esta lembrança, vai fazer com que vocês olhem para grande parte, os cientistas, grande parte daquilo que não conhecem a nível genético e comecem a ligar os pontos e a perceber que existe muito mais do que aquilo que ainda conhecem e muito será revelado gradualmente, mas ao mesmo tempo a um ritmo muito acelerado. Porque vocês são nós e nós somos vocês. Somos todos um. Somos todos irmãos. Uns mais azuis, outros com outras cores, outros com outras formas. Mas essas serão reveladas um pouco mais tardiamente. Para não assustar muito. Correto. Já agora, nessa linha, quais serão as primeiras entidades a que nós teremos acesso visual? Aquelas que são mais parecidas convosco. E quais são? Aquelas que são mais próximas de vós. Por exemplo, podemos... claro, obviamente, aqueles que vocês já conhecem, como os Greys, serão claramente, facilmente identificáveis e já estão entre vocês. E ao mesmo tempo serão, porque são vocês no futuro, noutro espaço temporal e noutra dimensão. Portanto, eles serão facilmente reconhecidos. Os Pleiadians também, obviamente, porque têm uma grande componente. E muitos outros humanoides, vamos dizer assim, serão sempre os primeiros. Claro que irá necessitar de uma adaptação dos mesmos para que possam interagir diretamente convosco. Eles terão que sintonizar-se e para que possam estar à vontade ao vosso meio energético e ambiental, terão que adaptar ligeiramente as suas capacidades e o seu campo. E isso levará também algum tempo pela parte deles. Mas muitos povos humanoides, os mais próximos são os primeiros a apresentar-se. E, gradualmente, os outros, os sírios e nós. Muitos. Aqueles que já cá estão e que vivem aqui no meio de nós, já conseguiram fazer essa adaptação? Sim, e não se esqueçam que existem híbridos entre vocês. Sim. E já estão 100% adaptados. E eles sabem que o são? Sim. Alguns inconscientes, de forma inconsciente. Outros, claramente, porque foram para aí tardiamente, foram colocados depois. Portanto, têm total consciência de quem são. Estão camuflados. Estão camuflados. Outros não. Foram introduzidos... Inicialmente. Sim. E não se lembram na sua totalidade. Apesar de sentirem que sabem que são diferentes. Mas, gradualmente, será ativado tudo aquilo que eles são. Existe alguma prática que nós possamos colocar no nosso dia-a-dia que acenda o nosso ADN extraterrestre? Não sei se utilizei a expressão certa, mas Sim. tenho curiosidade nessa matéria. Talvez varie de pessoa para pessoa. Porque as percentagens serão mais difíceis e tem que ver também com a vossa linhagem da vossa própria alma. Se a vossa alma originalmente for de um determinado planeta, poderão estar mais conectados diretamente com a mesma. E se esse planeta estiver, por exemplo, mais conectado com a água, poderão utilizar a água como um veículo de conexão e de lembrança da mesma. Se outro indivíduo estiver uma forte conexão com a terra, com o calor, poderão naturalmente, através desses elementos, conectar-se com os seus antecessores e com a sua história. E
e gradualmente conosco. Portanto, existe várias formas e aquilo que nós recomendamos que é mais natural para nós é sempre através dos elementos. Poderá ser através dos cristais. Os cristais servem de ampliadores, servem de amplificadores. Aqui está a palavra, amplificadores. E poderão servir de conexão para algo que está esquecido dentro de vós. Vocês têm que querer e têm que, ao mesmo tempo, estar preparados para o mesmo. Têm que estar ancorados já permanentemente naquilo que vocês já são, antes de conseguirem conectar-se com aquilo que vocês não se lembram que são. Primeiro, lembrar-se o que são e quem são, e depois será feito facilmente a conexão com aquilo que vocês também são. Não sei se... porque não é claro, porque poderemos ter aqui muitas pessoas diferentes a ouvir e a resposta será diferente para cada um, dependendo do ponto da situação atual e devido também ao seu código genético e da alma. Mas os elementos são sempre um forte indicador de para onde e como é que se podem conectar. Se é o ar, a água, o sol, a terra, etc. Portanto, a pessoa deve seguir um pouco a sua intuição Correto. e o seu gosto pessoal. Porque se gosta do mar, deve ir mais ao mar. Se gosta da floresta, deve ir mais à floresta. Correto, porque isso também faz com que vocês sigam a vossa paixão e sigam o vosso instinto, que é isso que muito está adormecido, que muitos tentam adormecer. A vossa própria conexão pessoal que vos guia, que vos conduz para aquilo que vos atrai, para aquilo que é mais satisfatório, para aquilo que é mais visceral, quase. Aquilo que vos une e que vos planta em vocês próprios no vosso planeta. E há algum sinal que nós sintamos no nosso dia-a-dia quando estamos a atingir essa harmonia connosco? Existem alguns sinais que serão implementados, que deixarão deixas. Por vezes o vosso acordo e as vossas experiências vão-vos deixar pequenas marcas, pequenos sinais e dizer: aconteceu algo. E sejam curiosos. Sejam curiosos, procurem o que significa, o que significa aquele símbolo. O que significa aquilo que eu vi no meu sonho. O que significa aquela conexão, aquela energia, aquela vibração que eu senti na mão quando toquei naquele elemento. Ou quando deixei que ele passasse por mim. Sejam curiosos e explorem. E deixem-se levar, sem qualquer expectativa, sem qualquer ilusão, mas deixem-se levar por quem são. Isto dava ainda pano para mangas, mas vamos deixar as nossas transmissões terem um tamanho digerível. Mas antes de terminar, eu gostava de saber se há algo que nos possas dizer sobre os habitantes de Lira e sobre ti, algo que nos deixasse com uma imagem bonita e uma conexão mais intensa convosco. O que é que nos podes partilhar? Vou partilhar algo que será muito proeminente para os tempos que vocês vivem atualmente. Nós, apesar, e pode ser visto de vários pontos da linha temporal, o uso das tecnologias foi implementado e foi adotado a diferentes ritmos e com diferentes propósitos. Mas as mesmas trouxeram mais liberdade e mais oportunidade para sermos quem somos e não ao contrário. Trouxe-nos mais conexão connosco, trouxe-nos mais conexão com aqueles à nossa volta, com nossos pares e com a própria natureza. E não foi implementada
e usada para servir uma corrente que não estava de acordo com aquilo que passa naturalmente à nossa volta. E aquilo que podemos descrever de forma muito simples para vocês é que poderemos ter todo o tipo de conforto e ao mesmo tempo harmonia e equilíbrio, tanto pessoal como global, harmónico. Tudo está em harmonia e em perfeito equilíbrio. Nem sempre foi assim, como é óbvio. Tivemos os nossos momentos de escolha que levaram-nos a perceber: não queremos isto, queremos escolher o contrário, ou queremos escolher diferente. E que levou-nos a este ponto de harmonia. E este ponto de harmonia, de uma utilização sensata e específica para um bem comum e pessoal, foi algo transversal entre todos, que trouxe muita harmonia a todos nós e, consequentemente, aumentou o nosso campo vibracional. Espero que tenhamos passado uma boa possibilidade também para vós. Que sonhem com este equilíbrio e com este uso e implementação que permita que vocês descubram mais quem são e mais o que é que todos vocês e todas as consciências à vossa volta são e qual o equilíbrio harmónico entre todos vós. Deixem que a mesma espelhe tudo aquilo que vocês querem que seja e usem-na com amor e com compaixão. Só me resta dizer que acho que muitos de nós estamos ansiosos por poder conversar convosco mais vezes e partilhar a nossa humanidade convosco. É um prazer na sua essência e na sua aprender plenitude. convosco. Sim. Porque nesta partilha aprendemos imenso. É com imenso prazer que partilhamos esta transmissão convosco. Esta cocriação, esta copartilha de emoções e de conhecimento. Muito amor para todos vós. E cá estaremos sempre que vocês desejarem. Obrigada. Muito amor e equilíbrio.